Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Você que nos assiste através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, nos perfis de YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDP Oficial e pelo nosso site www.iedpplay.org.br. Que Deus abençoe você através desta programação. Quero aproveitar e convidá-lo para junto lermos um texto da Palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo São Paulo escrita aos Filipenses, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Se você não tem uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Glória a Deus. No programa de hoje, contamos com a presença do auxiliar Ademar Pinheiro e a nossa irmã Kátia, que dirige o ciclo de oração ali na congregação de Iputinga, área 23. Pai do Senhor, irmão Demos, Pai do Senhor, irmã Kátia, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Amém. Pois, pastor, Pai do Senhor, é uma honra, uma satisfação estar aqui. Primeiramente, quero agradecer a Deus, a oportunidade de estar aqui, a nosso pastor presidente, Ailton José Alves, pela grande oportunidade e ao senhor também pelo convite que nos foi feito. Na ocasião, gostaria de mandar uma saudação para nosso coordenador da área, Salatiel Lima, e sua esposa, e a todos os irmãos que fazem parte ali da área 23, bem como a congregação em Barbalho, a escola bíblica dominical onde dirigimos, toda a direção, os professores e o presbítero local, o presbítero Marcílio Mariano. Maravilha. Da irmã Kátia, também é um prazer tê-la conosco no programa Intercessão. Amém, prazer é meu. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Para mim também é uma honra estar aqui, Eu agradeço a Deus essa oportunidade que Ele tem nos concedido, ao nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite, que é um casal que eu amo muito, também ao pastor Jefferson por ter nos convidado, ao nosso evangelista Salatiel Lima, que é o nosso coordenador, e a sua esposa, a irmã Laís, também é um casal abençoado. Toda a área 23, a congregação ali em Iputinga, o círculo de oração, o qual eu dirijo ali toda quarta-feira. E eu quero mandar saudação para toda a comissão, a direção, também o presbítero Bruno França, que é o responsável ali pela congregação em Iputinga, também toda a minha família, as minhas irmãs, o meu irmão e toda a minha família, também a minha cunhada Angelina e todos da área 23. Amém? Que bom, Graças a Deus. Antes de nós estarmos conversando aqui alguma coisa nesta tarde, nós vamos dar início assim, rogando a Deus as bênçãos de Deus sobre as vidas dos nossos irmãos também que estão conosco. Vamos pedir para o nosso irmão Ademar Pinheiro estar orando ao Senhor. Sim, senhor. Oremos, pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da tua santíssima e gloriosa presença, nesse momento, Senhor, intercedendo, orando por todos aqueles que nesse momento nos escuta, seja de perto, de longe, para que tu, ó Senhor, estenda a tua potente mão de Deus grande, operando sinais e prodígios de maravilha, salvando, livrando, protegendo, guardando, Deus eterno, vai operando sinais e prodígios de maravilha no meio da tua igreja, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Quero aproveitar logo de início também, aproveitar e mandar também a nossa saudação a todos os nossos irmãos que têm sido fiéis participantes aqui conosco no programa Intercessão. Temos tido o privilégio de onde temos passado nas congregações, encontrar os irmãos, as irmãs que assistem o programa Intercessão, estão conosco, cultuando em casa, e um prazer, o carinho que nós temos recebido dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Esta tarde certamente será uma tarde muito maravilhosa, pois estaremos falando hoje no programa sobre o tema Testemunhos da Intercessão. E como já apresentamos, o irmão Demas, que a gente conhece assim desde o período que trabalhamos juntos ali na área 23, irmã Kátia. Irmão Demas, irmã Kátia, ao decidir entregar suas vidas ao Senhor Jesus, certamente vocês começaram uma vida de oração e de intercessão. Que testemunhos vocês podem destacar deste período inicial, desde quando começaram a entregar suas vidas a Cristo? Ok, pastor. Não tem coisa melhor o jovem esperar no Senhor, e através da oração.
para que Deus, ele, a seu tempo, venha cumprir com as suas promessas em sua vida. Eu me lembro que quando eu abracei ao Senhor, eu vi que a partir dali agora não seria eu que daria mais o rumo à minha vida, né, a direção. Eu teria que esperar na vontade do Senhor, na dispensação, orando, jejuando, para que verdadeiramente Deus mostrasse a mim alguém que iria caminhar comigo na minha jornada agora na presença do Senhor, né, sabendo que teríamos agora uma obra a ser realizada, a campanha evangelizadora, que foi um período muito grande que eu trabalhei com o Senhor, inclusive na área 23, para mim foi uma honra, onde tivemos muitas experiências ali. E nesse período de campanha que nós passamos ali, foi o período justamente que eu conheci a irmã Kátia, né, através de uma conferência missionária de Israel, no período do Senhor, que eu a conheci em Cavaleiro, na Assembleia de Deus em Cavaleiro, Kátia lá, e para mim foi um encontro que Deus marcou, né, um encontro que Deus marcou, e não tem coisa melhor para dizer para os jovens essa tarde, que para você que aguarde o encontro de Deus, porque Deus é aquele que ainda marca o encontro, assim como marcou o encontro de Isaac e Rebeca, amém? Então, aguarde no Senhor através da oração. Que bom, né? E nesse período de fé, o Senhor foi adquirindo também, além da bênção da irmã Kátia, né? O Senhor foi adquirindo também outras bênçãos de Deus, que Deus foi aí concedendo, né? Sim, Senhor. Pode compartilhar, fica à vontade, fique bem tranquilo aí, que os irmãos em casa, sim, Senhor, eles estão ansiosos para ouvir as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Sim, Senhor. Quando o jovem ele resolve permanecer na presença do Senhor, o Senhor é aquele que cumpre as promessas na vida dele, não é verdade? Então, se eu tivesse me precipitado, não sair da presença do Senhor, as promessas não teriam acontecido, né? E uma das promessas que Deus aconteceu na minha vida, além do matrimônio que realizou com Kátia, né, ele me fez saber, Kátia também foi vice-dirigente de campanha, né, ao pouco ela deve falar, mas Deus tinha um projeto com ela lá na frente, no ciclo de oração, né, no ciclo de oração, a qual hoje ela dirige, e uma grande responsabilidade diante da comissão ali, e através disso aí Deus foi cumprindo as promessas da minha vida, não só na igreja, como secular também, né, em concurso, né, que nós realizamos lá fora. E aí, todas as bênçãos do Senhor, ela foi se cumprindo, o nome do Senhor sendo glorificado em nossa vida. Que bom, né? Como é importante, né, o jovem, a pessoa entregar a sua vida desde jovem ao Senhor, né, irmã Kátia? Porque as experiências vão acontecendo e nós vamos conhecendo e crescendo do conhecimento de Deus. A irmã Kátia teve o privilégio, talvez, de nascer no lar cristão, como foi a sua conversão em Cristo, assim, o que marcou no início da sua fé, quando a senhora entregou a sua vida a Cristo, e as experiências que foram sendo adquiridas no período de jovens. Fica à vontade para compartilhar conosco. Pronto, eu não nasci no lar evangélico, meus pais não eram crentes, e eu aceitei Jesus com 14 anos. Né, adolescente, e foi uma batalha. Minha primeira irmã, a irmã Lili, que também dirige o ciclo de oração hoje, é dirigente ali Estrada do Abrigo 2, ela foi a primeira a aceitar na família, né? E só que ela já era casada e eu não, né? Então eu que compartilhei com a minha família, com os meus pais esse período, e foi difícil porque o meu pai era muito idólatra, né? E ele não queria saber de crente, mas a intercessão, né? Então, desde cedo eu aprendi a entrar nesse caminho de oração e de intercessão. E passei a interceder pela minha família, para que Jesus salvasse, para que fizesse uma obra, né, de libertação. E eu vi a mão de Deus estendida sobre a vida da minha família. Né? Meu pai, depois de 12 anos que eu estava nos caminhos do Senhor, e quando eu ia para a igreja, eu ia sozinha. Eu falei, meu Deus, quando é que eu vou poder ir com os meus pais, com as minhas irmãs, né, que as outras não eram também? E depois de 12 anos, Jesus teve um encontro com meu pai. Glória. E eu acho bonito que foi através da palavra de Deus. Porque quando se ia pregar para ele, ele batia muito de frente, não queria. Aí ele começou a ler a Bíblia sozinho. Ele disse, não, eu vou estudar a Bíblia para quando vierem falar aqui, eu vou combater também. Só que a Bíblia entrou, a palavra de Deus. Benção, né?
E Jesus foi modificando. E de repente a gente foi vendo meu pai tendo atitudes diferentes. Pegou aqueles ídolos, ele mesmo tirou, disse assim, não, eu li na palavra de Deus que não é assim. E quando foi um certo dia, eu estava indo Esteadeb nesse tempo, eu tinha 18 para 19 anos. Uma amiga minha foi lá fazer um trabalho e meu pai se converteu no terraço de casa. A primeira alma, para a honra e glória do Senhor. E depois Jesus completou a salvação, salvando a minha mãe, a minha irmã, que hoje também dirige Círculo de Oração no Pacheco. Que bênção, né? Irmã Carminha. E eu ganhei minha mãe e minha irmã no terraço de casa também. E eu vi Deus alcançando, né? A minha irmã Inajá, que também serve ao Senhor, a irmã Ivone. E só falta o meu irmão, que eu creio que Jesus vai chegar. Nós estamos intercedendo, né? E a intercessão é isso, né? Você se colocar no lugar daquela pessoa, né? Você pedir pelaquela vida. E eu vi Deus agindo na vida da minha família e continua, né, a agir, porque Deus, ele não deixa pela metade, ele vai até o fim. Glória a Deus. Né? Porque o nosso Deus, ele é fiel. É a senhora falando aí que seu pai, ele começou a ler a Bíblia, né, para poder refutar, né, e combater. Isso. Eu me lembrei de um certo escritor que disse que a Bíblia é o único livro que, quando nós estamos lendo ele é quem nos lê. Né? A Bíblia é o único livro que é ele que nos lê, né? Revela quem somos, revela nossos pecados, revela nossas fraquezas, revela a nossa necessidade de Deus. E eu também me lembrei, a senhora falando aí de um... Eu me esqueci, se eu soubesse que a senhora ia falar esse assunto, eu tinha pesquisado o livro, né? Mas é uma história interessante de um homem que a esposa dele se converteu para o Evangelho. Então, ele era um ateu. Então, ele começou a ler a Bíblia e para combater, para convencer a esposa de que ela estava errada. Então, ele começou a ler a Bíblia para procurar ver erros na Bíblia e aí para desfazer, né? E nessa busca, ele foi procurando, ele foi debatendo, e foi atrás, foi pesquisando, foi se aprofundando. E o resultado é que ele se tornou um cristão, Glória a Deus. Escreveu um livro. Amém. E que bênção, né? Como é importante, né? Agora é interessante você que está aproveitando em casa, você que está nos ouvindo e está também passando por momentos semelhantes, não é? Talvez um desafio em casa, você que entregou a sua vida para Jesus e é jovem, está passando por essas dificuldades. Creio que esse testemunho que acabamos de ouvir serve também como incentivo, porque o Deus que operou na vida da irmã Cátia, da família, né, também é o mesmo Deus que vai operar na sua vida também. Não desista, continue insistindo, buscando a Deus em oração. Observe que o caminho é esse aí, é o caminho da oração, da intercessão. Né? A intercessão ela é muito importante para recebermos as bênçãos de Deus. Mas assim, depois que vocês se casaram, vocês também devem ter tido alguns testemunhos em família que podem compartilhar conosco, né? Como jovens, já vimos aí uma particularidade, é claro que não dá para a gente dizer tudo, né? Mas depois que vocês casaram, vocês enfrentaram alguns desafios e receberam algumas vitórias através da intercessão. E eu peço para o casal ficar à vontade aí para compartilhar conosco nesta tarde as bênçãos recebidas nesse período aí, até hoje, né? Vivendo a vida em família. Sim, senhor, pastor. A primeira pessoa a se converter da minha família foi a irmã Angelina, minha irmã, né, a esposa do Presbítero Quirino, a qual eu mando saudação para toda a minha família. E eu posso dizer que eu sou fruto da intercessão de Angelina, né, da minha irmã, que hoje dirige Círculo de Oração no Barbalho. E, através da oração dela, Deus, ele alcançou a minha pessoa, né, que depois de mim veio alcançar outras pessoas também e efetuar alguns milagres na nossa família, através da oração, da intercessão, da experiência na campanha evangelizadora. Eu me lembro que quando eu dirigi a campanha evangelizadora no Caldeirão 3, na época, e certo dia eu cheguei em casa, pastor, eu me deparei com minha irmã, uma irmã minha, e assim que eu bati o portão, ela disse, bem, mas ela me chamou, parecia que era algo que ela estava me aguardando. Era a filha dela, minha sobrinha, que estava na cama, encostada, e ela tinha sido acometida
podemos dizer assim, de um mal espiritual na vida dela, que ela não podia tocar, ninguém podia tocar nela, que o corpo dela estava todo inflamado. Foi algo terrível, né, que tinha acontecido com a minha sobrinha. Ela era uma adolescente na época e a gente observou que era algo que não era algo físico, material, humano, mas era algo espiritual. Né? E para combater algo espiritual tem que ser com armas espirituais, no caso, a oração, a intercessão. E quem estava presente na hora era a minha mãe, que fazia parte da comissão do Caldeirão 2, a minha irmã Andréia, que era nova convertida, e na hora eu perguntei o que aconteceu e elas me explicaram que ela tinha sido acometida de algo espiritual que se tocasse no corpo dela, ela gritava, era algo sobrenatural. Na mesma hora, eu não disse nada, fui para o meu quarto, tranquei a porta e fui me humilhar diante da presença do Senhor. Botei a cara no pó, né? Porque a Bíblia diz que em Lamentações 3:29, põe a tua boca no pó, talvez assim haja esperança, né? E boca no pó significa humilhação, quebrantamento, na verdade, uma entrega, uma redenção ao Senhor. E ali, depois eu voltei para o quarto, onde estava minha sobrinha, ali, e chamei minha mãe e minha irmã e fomos cantar alguns hinos. Cantamos 3 hinos ali e principalmente hino de fogo, de sangue, posso dizer assim, hino de sangue, né? Porque o sangue de Cristo, né? Ele tem poder e ele repreende o mal também. E após cantarmos os 3 hinos, lemos uma palavra bíblica e começamos a orar. Orar, interceder com as mãos para cima, né? Temos exemplo de homens de Deus que oraram numa forma de súplica, de humilhação, com as mãos para cima. O apóstolo Paulo fala isso, né? Orar com as mãos para cima, uma forma de humilhação. E nós oramos sentindo a presença do Senhor naquele quarto, naquele momento. E naquele momento que nós estávamos orando, intercedemos, clamando ao Senhor, pedindo para que o Senhor destruísse aquele mal, repreendesse o mal naquela criança, naquela adolescente que ali estava. E naquele momento que a gente estava orando, aquela menina, aquela adolescente, que ninguém podia tocar nela. Tocasse nela era dar um berro, era algo sobrenatural. E na mesma hora que a gente estava orando, clamando, sentindo a presença do Senhor, mover do Senhor naquele quarto ali, aí eu baixei minha mão, comecei a baixar minha mão e coloquei a mão nela. Ela não estava mais sentindo a dor, o mal desapareceu, através da intercessão. Na mesma hora, essa menina, para glória e louvor do nome do Senhor, ela se levantou, disse que estava com fome, eu pedi para que desse comer ela, e hoje, Rayane, ela está casada com os 3 filhos, né? Lindo para a glória do Senhor e servindo ao Senhor na beleza da sua santidade. Esse, pastor, é um dos testemunhos que aconteceu na vida da minha família. Que bênção, né? Irmã Kátia, fica à vontade aí também para compartilhar conosco, né? Amém. E quando falou assim, né, depois que nós nos casamos, a gente sabe que a vida a 2 tem sempre os altos e baixos, né? A gente enfrenta muita coisa. E uma das coisas que foi recente, acho que uns 2 anos mais ou menos, foi quando o meu esposo, ele adoeceu, teve uma hérnia de disco, nervo ciático, e eu estava na escola. Quando ele ligou para mim chorando, que travou em cima da cama, não podia sair, e de onde eu trabalho para a escola é distante. E eu peguei o Uber e quando eu cheguei ele estava em cima da cama, gemendo. Aí foi quando eu liguei, né? Bombeiro, tudinho vieram. E quando a gente estava naquele hospital, aí eu me lembro que a dor que ele estava sentindo era tão grande que até morfina não passava. E a médica fez, a gente não pode fazer mais nada. Aí a gente estava no quarto, só eu e ele. E isso era de noite. E eu comecei a orar, a interceder pela vida do meu esposo. E naquele quarto, eu senti, quando Jesus chegou, a presença dele bem pertinho. Glória a Deus. E depois da oração, quando abri o olho, meu esposo estava dormindo e a dor tinha passado. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Porque quando a gente ora, quando a gente intercede, porque a intercessão é isso, né? Você sentir a dor do outro. Isso. Né? E não só porque ele é meu esposo, lógico que a gente se sente mais sensível, né? Carne da mesma carne, né? Carne da mesma carne, a gente se sente mais sensível. Mas assim, outra experiência também da intercessão, de a gente sentir, né? A dor do outro, a gente se colocar no lugar do outro. Eu tive também essa experiência no círculo de oração, quando eu fui orar por uma irmã da comissão. E quando eu botei as mãos e comecei a orar, eu senti o que ela estava sentindo.
E quando terminou, assim, você está sentindo assim, assim, assim? Ela fez, estou, assim, porque eu senti a dor da sua alma, né? E eu acho assim que a intercessão, ela é uma coisa tão assim, é difícil. Ela nos leva à identificação, né? É, mas quando a gente realmente se coloca, né, no lugar do outro, assim como Jesus, né, nos ensinou, porque o maior intercessor é o nosso mestre Jesus, né? Eu estava lendo que quando ele orou pelos discípulos, ele orou pela gente. Claro. Né? Isso eu não oro só por esses, mas por aqueles que hão de crer em mim. Isso. Então a gente já estava ali incluído na oração de Jesus. Então é isso, essa experiência assim, muito forte, né, que eu tive durante esses anos, foi quando eu vi o meu esposo enfermo e naquela oração Deus estender a mão e fazer um milagre, né? E quem viu, acompanhou a vida do nosso irmão Ademar Pinheiro, né? Ele era um atleta. Sempre correndo, né? Sim, senhor. Sempre correndo, e a gente realmente ficou muito preocupado, porque de repente ele travou, parou. Sim, e foi um momento muito difícil, né? O senhor quer compartilhar um pouquinho do seu sofrimento aqui pra gente, esse período que o senhor passou? É verdade, pastor. Tudo nos traz experiência, né? Para um amadurecimento na obra do Senhor, no reino do Senhor. E quando a gente passa por um processo desse, Deus tem um propósito, né, na vida de cada um. Não é por acaso quando o servo do Senhor, a serva do Senhor, ele passa por determinada situação, né? Podemos dizer que nós estamos na mão do oleiro, né? E ele faz da vida de cada um da gente o que quer, para um propósito maior, para que o nome dele seja glorificado. Nós vimos nesse momento aí o carinho da igreja, o amor, o zelo da igreja, a intercessão dos irmãos, das irmãs pela gente, né? Orando pela gente, e saber que Deus, acima de tudo, ele não perde o controle, né? Ele está no controle disso, né? Para que o nome dele realmente, acima de tudo, ele seja glorificado naquilo que a gente passa. E eu me lembro quando eu voltei, estava bem melhor já, que eu me recuperei, quando algumas irmãs nos viram depois, disse: irmão Demas, que saudade de você, você está melhor? Eu estou, minha irmã, muito obrigado pela oração, pela intercessão, né, por tudo que foi feito a meu benefício, né? E aí, pastor, nós estamos aqui agora, né? Graças a Deus, posso dizer de posse de vitória, porque Deus ele é aquele que não prova ninguém além da força, né? Ele sabe quem prova, como prova e até onde ele prova, não é verdade? Mas a Bíblia diz que, acima de tudo, ele dá graça para que a gente possa suportar, né? E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa Kátia, né? Uma mulher de oração, uma mulher virtuosa, a qual Deus tem colocado. Eu me alegro também, pastor, tratando-se de intercessão, programa de intercessão, pela nossa igreja, né? Onde começou o ciclo de oração, né? Eu estava observando essa semana a história do ciclo de oração pela nossa irmã Albertina, né? Foi no dia 6 de março de 1942, ali em Casa Amarela. E, normalmente, a intercessão, a oração, ela vem através de uma situação, uma necessidade, uma aflição. Quando a filha da irmã Albertina Zuleide, ela se encontrava desenganada pelo médico, uma criança, né, não podia mais falar, andar, e o médico disse que ela não chegaria até 8 anos de idade, não chegaria. E a irmã Albertina agora, através daquilo ali, chamou algumas irmãs para orar, no caso 7 irmãs, e começaram a fazer um círculo e começar a interceder em oração. E aí Deus reverteu o quadro e deu vitória à nossa irmã Albertina, não é verdade? E depois daí começou o ciclo de oração no estado de Pernambuco, para a glória e louvor do nome do Senhor, que foi de 9 até as 16, e depois começou a partir das 7 da manhã até as 17 horas. E o que me alegra ainda, me alegrei, é que esse ciclo de oração, ele não parou só aqui. A intercessão, ele se estendeu para o exterior, os países no outro lado, não é verdade? E quando a gente ora aqui, Deus age no outro lado, porque algumas dirigentes de oração, ela tem uma linguagem que diz: oração tem pé e anda, asa em voa, vai aonde a gente não pode ir, né? Ela vai do outro lado. E vamos aproveitar com essa palavra aí que o irmão Demas está falando, né? E a oração tem pé e anda, asa e voa, né? Nós vamos pedir a irmã Kátia para fazer um momento agora de intercessão pelos irmãos que estão sofrendo, né, algum tipo de enfermidade, você que está em casa aí passando por essa dor que está insuportável no seu corpo, seus ossos estão todos doídos, a inflamação aí no seu corpo, você que está sentindo fortes dores e talvez até, quem sabe, desenganado pelos médicos, você que está em cima de um leito de hospital,
você que está passando por esse momento de grande aflição. Nós vamos abrir agora um parêntese aqui e pedir a nossa irmã Cátia, né, dirigente do Ciclo da Ação Aldeia Pitinga, para fazer um clamor agora ao Deus dos céus, para que Jesus possa chegar aí onde você está, você que está sofrendo com o seu parente. Ele não está talvez ouvindo o programa de intercessão, mas você está agora nos ouvindo. Se quiser dobrar o joelho aí onde você está, na sua casa, e nós vamos estar orando para que o milagre de Deus possa chegar até aí onde você está, onde está o seu parente, onde está o seu amigo. Ele é poderoso para fazer o milagre acontecer agora, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de já, né? Ele é o Deus que age num piscar de olhos. O centurião mandou a mensagem para o Senhor Jesus dizendo: basta apenas uma palavra e meu criado será curado. Então nós cremos que enquanto nós estamos orando aqui, o Senhor está operando aí e o milagre certamente vai acontecer na sua vida, porque a palavra de Deus nos garante que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio, né? E está atento ao nosso clamor. Está escrito no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, né, o versículo 3, clama a mim e responder-te-ei. Então nós cremos que o nosso Deus é o Deus que responde às orações. Quem sabe você vai cantar o Salmo 40, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vamos fazer um clamor, irmã Cátia, agora para os irmãos que estão enfermos em casa, nos hospitais, onde estiver. Vamos orar agora para que o milagre possa acontecer. O nosso Deus não mudou, né? Eu creio. Amém. Nós temos visto, ouvido e vivido essa realidade, né? Essa realidade. Então oremos. Querido Deus, Senhor, Pai bendito, Deus, Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento de poder falar contigo, de poder, Senhor, interceder neste momento por todos aqueles que estão, Senhor, no leito de um hospital ou na sua casa, agora, Senhor, sentindo dores, angustiados, mas Tu és aquele que vai onde a gente não pode. Tu és aquele que faz o que o homem não pode fazer. Tu não tem limites. Tu és aquele que manda e não é mandado. Aleluia. Entre agora, Senhor, no sangue, nos ossos, em cada órgão, onde está doendo. Coloca a Tua mão de Deus. Aleluia. Vá destruindo todo o mal, Senhor. Porque a Tua palavra diz que Tu levaste sobre Ti as nossas dores, as nossas enfermidades. Tu pagaste, aleluia, ali na cruz, com o Teu sangue, para nos dar este direito, Senhor. E é debaixo do Teu sangue, na autoridade do Teu nome, Senhor, que nós Te pedimos agora, que todo mal, que toda enfermidade, que toda dor saia agora, em nome de Jesus. Entre, Senhor, com cura nesta UTI. Faça um milagre. Tu és o Deus que dá vida. Aleluia. Tu tens nas Tuas mãos todo o poder, Senhor. Queremos ver os Teus servos agradecendo. Aleluia. Porque Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Tu vai aonde a gente não pode. Faça, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Nós cremos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Cristo cura sim, não é? Glória a Deus. Cantamos, não é? Com certeza, Glória temos certeza de que nesta tarde o Senhor está agindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Está glória a presente e nós estamos sentindo a doce presença do Senhor Glória a Jesus Deus. aqui Glória a Deus. conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Não sai daí, vai dar tempo só de tomar um copo d'água.
Glória a Deus, estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos hoje falando sobre testemunhos da intercessão. Estamos aqui entrevistando o nosso irmão auxiliar Ademar Pinheiro e sua esposa, a irmã Kátia Pinheiro. O nosso irmão Ademar, ele, além de auxiliar, também ele é dirigente da escola dominical em Barbalho, né? E a nossa irmã Kátia dirige o ciclo de oração ali em Putinga, ambos na área 23. Isso. Uma bênção ter este casal conosco aqui, onde estão compartilhando as suas experiências e contando os feitos de Deus na sua vida. Você que chegou agora já está sintonizado no programa Intercessão. Irmão Dema, o senhor, como auxiliar de trabalho, já dirigiu campanha evangelizadora, e agora também dirigindo escola bíblica dominical. E neste tempo que coopera, certamente deve ter tido grandes respostas de intercessão. O senhor poderia compartilhar, poderia nos relatar mais algumas das que foram ditas aqui nesta tarde, envolvido na obra de Deus, que o senhor já falou sobre o período em casa, quando jovem, quando casado, milagre na família, até a cura divina que o Senhor operou nosso Senhor, curando as de hérnia de disco, mas do trabalho do Senhor, que experiência pode ser compartilhado com os nossos irmãos que estão também nos assistindo nesta tarde? Sim, senhor pastor. A campanha evangelizadora, ela nos deu a oportunidade de ter algumas experiências, né, no período do ano que nós passamos, em cumprir o ID glorioso do Senhor, que é uma ordem imperativa. E uma das coisas que eu sempre digo sobre o evangelismo é que quanto mais eu prego, eu sei entrar, eu sei sair, eu tenho visão, tenho discernimento, tenho autoridade, na verdade, diante do Senhor. Mas quanto menos eu prego, eu não sei entrar, eu não sei sair, eu não tenho visão, eu não tenho autoridade. Então aí há a necessidade de sempre a gente estar pregando constantemente, né? Seja aonde for, a hora que for, o momento que for. E uma das experiências que eu tive, pastor, que marcou muito minha vida, foi justamente quando eu tinha o costume de sempre ir para o ciclo de oração, quando eu ia para o ciclo de oração, sempre com literatura na Bíblia, e sair entregando literatura também, no meio da rua, antes de chegar no ciclo de oração, quando eu ia e quando eu voltava. Mas uma das experiências que eu tive muito grande, que marcou, foi quando fui a uma consulta médica, né, numa consulta médica, e lá na hora uma pessoa, ela percebeu que eu era evangélico, e ela pediu oração pela sobrinha dela que estava internada no Hospital Real Português, pediu oração. E eu disse a ela que não só ia orar, mas eu iria fazer uma visita lá. A filha dela, a sobrinha dela, estava internada na UTI do Hospital Português. E eu, antes de ir, a obra ela precisa de um preparo, não é feita de qualquer forma, que a obra ela é de Deus, é algo sobrenatural. E eu me consagrei, preparei para poder ir para esse trabalho. E eu saí onde eu moro, ali na Iputinga do Barbalho, até o Hospital Português a pé, andando, entregando literatura até lá. Entregando literatura, as pessoas pregando a palavra até chegar no Hospital Português. E quando eu cheguei no Hospital Português, essa criança que estava era ligada a uma família, pessoas da sociedade política aqui do estado. E eu, quando eu cheguei lá de segunda andar, tinha muita gente já para entrar na UTI para visitar. E a visita era das 14 horas até às 16 horas. E quando eu estava perto de entrar, o horário mudou da visita, passou das 14h30 às 16. Então eu entendi que o Senhor queria que antes de eu entrar, também evangelizasse para aquele povo que ali estava. E ali eu levei a palavra para o povo que ali estava, se encontrava, entreguei literaturas a muitos ali. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, amém? A Bíblia diz, assim como a chuva, desce a chuva do céu, a neve vai brotar e frutificar, da semente ao semeador, assim será a palavra que sai da minha boca. Fará aquilo que lhe apraz e prosperará naquilo que eu enviei, né? Nós temos apenas a função, a obrigação de pregar, mas o Espírito Santo de Deus é quem convenceu-me do pecado, da justiça e do juízo. E quando chegou a hora de entrar para visitar aquela pessoa que estava ali, era uma jovem, que estava na UTI, a mãe dela falou para mim como se fosse algo que não tinha muito sentido até eu entrar, pela forma que ela se encontrava na UTI. Mas quando nós entramos lá, ela estava entubada, estava apenas respirando por um aparelho, e o aparelho ia medindo lá
né, a forma que ela se encontrava, mas eu aprendi algo na minha função de bombeiro, que quando uma vítima ela sofre um acidente, a última coisa que ela perde é a audição. Então eu sabia que ela poderia me ouvir, mesmo ali não tendo conscientemente falando comigo. E eu baixei dentro da UTI o ouvido, a boca no ouvido dela e comecei a falar de Jesus para ela. E dizer a ela que clamasse ao Senhor naquele momento que Jesus estava ouvindo ela, né? Mesmo sem ela abrir a boca, como Ana disse, a Bíblia diz que ela apenas do seu lábio balbuciava. E na consciência daquela jovem, ela estava ouvindo minha voz. E ela ouvi principalmente a voz de Deus naquele momento, pastor. E eu diga minha filha para Deus que Ele pode libertar, lhe curar, lhe restaurar e lhe tirar aqui dessa UTI. Diga, clame a Ele na sua consciência que Ele está lhe ouvindo. E ali orei com as mãos para cima na UTI, lógico com a forma de não chamar a atenção ali de todos que ali estavam, mas para cumprir aquilo que Deus tinha determinado para que eu realizasse ali naquele momento ali. E ali eu fiz a oração por ela e depois eu saí, né? Depois saí, tirei toda aquela roupagem que foi me dado. E quando passou uma semana mais ou menos, eu fiz uma ligação para a tia daquela menina. Uma ligação para a tia. E a tia dela, ela me recebeu na ligação sorrindo, pastor. Eu não entendi. Ela disse que aquela jovem, ela tinha recebido alta. Para a glória e louvor do nome do Senhor, né? Então, quero dizer a você que Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se tem alguém da sua família que talvez a medicina disse que não tem mais esperança, que não tem mais jeito, não coloque um ponto final aonde o Senhor colocou a vírgula. A história ainda não terminou. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore que for cortada. Ao cheiro das águas, ela brotará. Então, Deus ainda muda quadro, Deus ainda muda história, Deus ainda dá vida e restaura. Amém? Então, aquela adolescente saiu, foi transferida para outro hospital, mas não estava mais na UTI e o nome do Senhor foi glorificado. Então, pastor, essa é uma das mais experiências que eu tive no período de campanha evangelizadora, na época justamente que o senhor estava lá. Que bênção, né? Irmã Kátia, a senhora também deve ter, esteve envolvida também na obra do Senhor, já trabalhou também como vice-dirigente da campanha evangelizadora, dirige hoje o Círculo de Oração ali na Iputinga. Que testemunho de intercessão assim, lhe impactaram, que poderiam destacar para nós, tanto no período de campanha, quanto no ciclo de oração, de bênçãos que foram recebidas através da intercessão da comissão, irmãs que agradeceram, irmãs que intercederam a seu favor. Fica à vontade para compartilhar conosco, contando as bênçãos de Deus para nós. Uma coisa que eu acho interessante, que a igreja do Senhor é uma igreja que tem amor. E os irmãos, eles sentem, né, a dor um do outro. E quando a gente diz assim, vamos orar por uma fulana, tal, as irmãs entram mesmo naquela campanha de intercessão e a gente vê o amor, né, o amor da igreja, o amor que Deus colocou no coração de cada uma. E recentemente, nós, agora esse ano, o Círculo de Oração fez 80 anos, foi o Jubileu de Carvalho. E a gente teve assim duas experiências muito marcantes, porque perto do Jubileu surgiram muitas coisas, mas duas que marcou muito foi a nossa vice-dirigente, irmã Abinaã. Ela estava no culto e de repente ela começou a se sentir mal. E isso foi no dia de domingo. Aí a igreja se levantou e nós começamos a orar e a gente foi lá perto e eu vi que ela estava indo embora, né? Esse Jesus. Aí no momento eu disse assim, Senhor, é ano de jubileu. É ano de jubileu. Se é ano de jubileu, é ano de bênção, ano de vitória, ano de resposta. E quando a gente orou, eu vi que ela estava desmaiando e quando a gente intercedeu por aquela vida, ela voltou novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela disse, eu estava sentindo como se meu espírito estivesse saindo.
mas depois da oração voltou, né? E o outro, também muito recente, foi quando a gente estava, acho que um dia antes da nossa festividade, meu cunhado, Gesemiel, que é ali de Cavaleiro, foi socorrido e ele estava no hospital e o médico disse que os rins dele tinham parado. Ele tinha que fazer a hemodiálise. Aí eu disse, Jesus, amanhã é a festa, Senhor. Como é que eu vou dizer que tu faz grandes coisas? Porque o nosso tema foi em Joel 2:21, né? Que diz, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E ali eu convidei as irmãs do Círculo de Oração, pedi oração, a gente orou, a gente intercedeu. E quando foi no dia da festa, de manhã, eu recebi a ligação que o meu cunhado tinha tido alta e os rins voltou a funcionar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a oração da igreja é muito lindo. Quando a igreja se une, ela move a mão de Deus. Né? Então creia que a sua oração tem chegado aos ouvidos de Deus. E a mão de Deus, a mão do grande, glória a Deus, ela está se movendo nesta tarde em teu favor e em favor da tua família, porque Ele faz grandes coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Amém. Que bênção, né? É muito importante quando a igreja ela realmente abraça uma causa, né? E eu creio que você que está aí passando por esse momento de dificuldade, não fique sozinho não, né? A Bíblia diz comunicar com os santos nas suas necessidades. É muito importante a gente compartilhar os nossos sofrimentos, as nossas dores, quando a gente não vê saída, a gente buscar um refúgio em Deus, né? É importante porque quando a gente vai buscar esse refúgio, o Senhor está pronto para nos socorrer. E é interessante que o tema que as irmãs escolheram fala exatamente que tinha que contar as grandes obras de Deus. Justamente. E Deus, às vezes, Ele permite que a gente passe por certas dificuldades para provar a nossa confiança, na nossa fé, né, irmã Cátia? É muito importante quando o crente, ele não desanima diante das adversidades, né? Porque a senhora poderia agora ter desmoronado, se Senhor, e agora, como é que vai ser? Mas aí a senhora botou em ação a fé. Como é importante, não é, colocar a fé em ação nesse momento de grande dificuldade, não é? Isso. Eu não sei se tem mais alguma outra experiência que poderia ser compartilhada conosco nesse momento assim, de se ver em apuros e fazer uso da fé. E é justamente nesse momento que a fé, né, ela aviva, né? Porque quando a gente olha assim, não tem, é Jesus. Aí a gente vai realmente clamar. E uma dessas experiências também que eu tive, né, da intercessão, é livramento, né? Eu tenho, assim, muitos parentes da minha família que ainda não servem ao Senhor, e a gente sempre tem aquele cuidado de orar, de interceder para que Jesus livre, que Jesus guarde. E um desses grandes livramentos que Deus deu foi num acidente, né? Que Deus livrou o meu irmão da morte e eu vi realmente a mão de Deus estendida, porque o carro não prestou mais para nada e todo mundo que via dizia assim, quem estava conduzindo esse veículo aí morreu, né? Mas o meu irmão só teve alguns arranhões e para a glória de Deus, grande foi o livramento. Ele ainda não serve ao Senhor, mas eu creio que Deus vai cumprir o que Ele prometeu, né? Isso a gente está orando e intercedendo, porque Deus, Ele faz coisas grandes. É o último que falta chegar. Só falta Ele, eu creio que Jesus vai chegar lá. Se você estiver me ouvindo, meu irmão, não demore não, se renda logo, porque vale a pena servir a Jesus. Mas estamos já chegando assim ao final do nosso programa e, por fim, o que podemos destacar da importância de o intercessor viver uma vida de dedicação à oração, irmão Demas? Pastor, a gente, quando vê a questão da oração, da intercessão, a gente volta a nossa mente para a Bíblia Sagrada dos grandes homens de Deus
que deixaram um legado para cada um de nós, os profetas e sacerdotes, na verdade, enquanto os profetas iam a Deus e trazia resposta para o povo, os profetas, o sacerdote levava a causa do povo a Deus, não é verdade? E eu folheando a Bíblia Sagrada, estava vendo o zelo e o cuidado de Deus, dando a importância da oração e da intercessão. Quando a gente sabe que no Antigo Testamento, o sacerdote tinha todo aquele processo litúrgico de entrar no tabernáculo e oferecer o incenso ao Senhor. E uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente isso, de um comentarista do Rabino Meir Melamed. Diz que o cheiro do keiturete, que era o incenso oferecido ao Senhor, que o sacerdote oferecia, né? O incenso que era prestado ao Senhor era tão forte que sentia a longa distância quando o sacerdote ali oferecia ao Senhor o incensário, o que fazia penetrar até dentro da alma o temor de Deus, né? Quando ele apresentava na presença do Senhor, né? Então, a reverência pelo santuário de Deus era muito grande ali naquele momento, e ficou conhecido esse cheiro como o cheiro de Deus, o incenso que o sacerdote oferecia ali, quando o Senhor fala no capítulo 30 de Êxodo, as especiarias aromáticas, que era algo exclusivamente para o Senhor. E quando o pastor me permite ler um versículo aqui da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 8, quando Deus fala aqui na boca do seu servo, Gênesis capítulo 8, versículo 20 e o 21, diz a seguinte expressão, Gênesis 8, 20 e 21. Diz, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou e de todo animal limpo, de toda ave limpa, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração. Então, observe que a parte A do versículo 21, o Senhor cheirou o cheiro suave, né, do sacrifício que foi oferecido ali. Então, quando o Apocalipse diz que as nossas orações, pastor, elas chegam às narinas de Deus como incenso suave em salva de ouro, né? Então, quando a gente ora, a nossa oração no reino espiritual, ela não fica aqui, ela vai ao trono de Deus, ela causa algo sobrenatural no reino espiritual. E o que me alegra é quando a gente fala dos homens de Deus do passado, dos profetas, dos sacerdotes, é que a Bíblia também, ela nos trata como sacerdote de Deus, né? Que devemos apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, agradável, santo ao Senhor, né? Então, nós temos uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, diante da igreja do Senhor, de estar na brecha, como o Senhor disse, procurei um homem que estivesse na brecha. Então, meu irmão, minha irmã, é necessário que a gente esteja na brecha, né, intercedendo, orando, jejuando pela nossa família, pela nossa nação, né, para que Deus ele venha operar um milagre. Ele quer simplesmente uma pessoa na brecha para ele manifestar o seu poder e a sua glória. E, irmã Cátia, a senhora que vive praticamente envolvida diretamente com a oração, o que a senhora pode destacar ainda da importância de um intercessor viver uma vida de oração? Assim, eu acho que nenhum intercessor pode viver sem oração, né? Porque, principalmente a gente que está vivendo num mundo tão difícil, onde a gente tem batalhas renhidas, e a oração é uma arma, né? É a nossa arma de guerra. Uma das, né, que Deus nos deu. E a necessidade de um crente viver uma vida de oração, de intercessão, ela é, assim, tão importante porque é como se fosse um alimento que a nossa alma precisa. Assim como a gente lê a palavra, que a gente precisa ler a palavra para alimentar a nossa alma, a gente também precisa orar para que a gente possa suportar, né? E vencer as batalhas, porque é no meio da oração. Quando a gente ora, Deus age. Quando a gente ora, Deus trabalha. Quando a gente ora, Deus quebra arco, Deus abre porta, Deus repreende a fúria. E a oração, ela move a mão de Deus, né? Então é isso. Então, se você está passando momentos difíceis, faça da oração a sua arma de guerra. Entre na batalha da oração, porque você vai ver milagres e respostas de Deus. E a gente vê isso cada dia, né?
A gente sempre tem testemunho de irmãs, agradecimento no círculo de oração, através da oração. Coisas impossíveis, Jesus chega, causas, né, que a gente olhava assim, meu Deus, não tinha jeito não. Aí quando a gente vê, tá a pessoa ali agradecendo. Por quê? Porque a oração, ela faz coisas grandes. Porque o nosso Deus é grande, não é? Então é isso. Aqueles que estão nos ouvindo nessa tarde, que possam ter uma vida de oração. É muito difícil orar, porque é uma batalha. Mas eu sempre digo às irmãs que quando a gente se dispõe a orar, que a gente realmente entra no caminho da oração, a gente passa 1 hora, 2 horas, a gente não sente, não é? Porque a presença de Deus, ela preenche de uma maneira que a gente, quando vê, passou 1 hora, 2 horas na presença do Senhor. Então é gratificante e é importante um crente viver uma vida de oração. Que bom, não é? Se você ainda não desfruta desta realidade, comece, não é? A oração, ela só espera que a gente chegue e comece, não é? E aí nós acabamos de ouvir alguns destaques sobre a importância da oração. É claro que o tempo, já chegamos ao final, vontade é de a gente poder dizer muito mais, mas vamos ficar para o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se a oração ela realmente é tão importante, então dê a devida importância à oração. Saber que a oração é importante não é o suficiente. E é interessante você dar a devida atenção à oração, não é? Gaste tempo com Deus, não vá com muita pressa, dê um tempinho mais, explique a Ele, conte a sua história, consulte ao Senhor, busque a direção de Deus e certamente Deus Ele vai te guiar por caminhos que você nunca imaginou. Existem iguarias em Deus que ainda não foram provadas, né? Existe gozo em Deus que a gente ainda não desfrutou. Existem bênçãos ainda para serem recebidas. E Deus está disposto a fazer, desde que nós oremos, não é? Nós ouvimos aí a nossa irmã Cátia dizendo que a oração move a mão de Deus, não é? Porque Deus, Ele deseja fazer, mas Ele quer que a gente ore. Então, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, não somente através da petição, não somente através da busca, em busca de uma bênção, mas também buscar conhecer ao Senhor através da oração, pedir a Deus que Ele ilumine a nossa mente para compreender a palavra. E a leitura da palavra de Deus também, ela garante para a gente esta bênção, né? Se você quiser conhecer mais acerca da oração, Deus está disposto a se revelar através da sua palavra. À medida que você vai lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo vai clareando a sua mente e você vai desfrutando mais desta grande bênção que é a oração. Que bom, não é? Chegamos ao final do programa, irmão Demas, queremos agradecê-lo pelo privilégio que o Senhor nos deu de estar hoje aqui participando conosco no programa de intercessão, e fique à vontade para as suas considerações finais. Pastor, eu agradeci mais uma vez, né, ao nosso amado pastor presidente, Ailton José Alves, né, ao senhor, né, pelo convite que foi feito aqui a cada um de nós, a todos que nos escutam nesse momento. E eu quero dizer a você que a oração, ela não se preocupa com distância, ok? Porque o Deus de perto é o Deus de longe. Ore, aonde for a causa, Deus Ele vai lá na causa, no problema, amém? Deus abençoe. Irmã Cátia, também foi um prazer tê-la conosco aqui no programa de intercessão, e a senhora fica à vontade aí para as suas considerações finais. Também, né, eu quero mais uma vez agradecer, né, o privilégio de estar aqui, pela vida também do nosso pastor presidente, mais uma vez agradecendo, né, porque foi Deus que colocou no coração do nosso pastor a aquisição, né, dessa rede. E eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, também a nossa irmã Judite, né, o nosso coordenador evangelista Salatiel Lima, sua esposa e todos que fazem a área 23, e ao nosso pastor Jefferson, né, que nos fez esse convite, e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Então, meus queridos irmãos, oremos agradecendo a Deus por mais um programa Intercessão. Querido Pai Celestial,
Te agradecemos pelo privilégio que nos concedeste de estarmos juntos participando do programa Intercessão. Que a tua mão de Deus permaneça estendida, abençoando a todos os nossos irmãos que estiveram conosco até agora, ao casal que nos deu a honra de ser entrevistados. Que a tua bênção, Senhor, esteja também sobre suas vidas. Pedimos, Senhor, que entre nos lares com salvação, com cura divina, com milagres. Ó Deus, aqueles que nesse momento estão fazendo seus pedidos pelas redes sociais, que o Senhor possa atentar para as suas necessidades e dar vitória, Senhor. Cura os enfermos, faz milagres e maravilhas, batiza com teu Espírito Santo, enche o teu povo com alegria celestial. Deus bendito, Pai eterno, no glorioso nome de Jesus, nós pedimos as tuas ricas bênçãos e já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e aguardamos você no próximo sábado às 5h30 da tarde para mais um programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Amém.